Boa noite, a paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. O Senhor esteja nesse momento em sua casa. Vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Antes, porém, eu quero ler junto com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Salmos, capítulo 122, que nos diz assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos vivendo um período que nós não estamos podendo nos deslocar da nossa casa, mas nós estamos em casa, porque nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Senhor. Então vamos chamar o reino de Deus para dentro dessa casa que somos nós. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, chamando o reino de Deus. Ele é o Pai nosso. Amém? E vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você a servir o Senhor, a cantar com alegria para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
vida, para nossas casas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor. É pela terceira vez que a gente começa a gravação de novo, porque é esquisito o negócio. Mas, esquisito pra mim, né? Que eu não tô acostumado. Mas tudo bem, a gente vai superar isso. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 125, que é a mensagem de hoje. Pra gente começar a leitura, que o Senhor tem muita coisa para ensinar pra gente nessa noite. E eu creio que vai edificar a nossa vida. Amém? Todos abriram? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque se essa é a maneira de a gente levar a palavra hoje, que seja. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, pelo poder que é no nome e no sangue do Senhor,
Nós te pedimos, Senhor, que a sua palavra seja revelada em cada coração que vai estar assistindo, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor, nos fortalecer, nos trazer ânimo, Senhor, nesse período, nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja força em cada espírito, Senhor. Que haja força em cada casa, em cada irmão e irmã em Cristo que está ouvindo agora essa palavra, essa mensagem. Que haja força, Senhor, no espírito de cada um de nós para continuarmos a caminhada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra seja revelada em nossos corações e seja praticada, Senhor, na nossa vida diária. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Começa assim, Salmo 125, a partir do versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está no redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte do justo, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons, e àqueles que serão retos em seus corações. E aqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará O Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade, mas paz estará sobre Israel. Amém? O versículo 1, vamos esmiuçar a partir do 1 em diante, para a gente poder pegar mais coisas aqui. Aqueles que confiam, no versículo 1 diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. O tempo agora é de confiar em Deus. A Bíblia diz, no finalzinho fala, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Quem aqui não quer ser uma pessoa forte, que não se abala com esse momento? Todos nós. E aqui fala que não pode ser abalado, mas antes diz assim, é aqueles que confiam no Senhor. Então a nossa confiança tem que estar principalmente em Deus. A nossa fé, ela tem que estar direcionada totalmente em Deus. Não na nossa capacidade. Irmão, o que a gente tem vivido, nós nunca vivemos antes. A igreja aqui no Brasil, o povo brasileiro, nenhum de nós vivemos isso antes. É novo para todo mundo. Então, a nossa fé, a nossa esperança tem que estar no Senhor. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Tem que botar máscara? Põe máscara. Tem que colocar álcool em gel na mão, higienizar, normal, tudo certo. Mas a nossa confiança principalmente tem que estar em Deus. Um tempo atrás eu vi um vídeo daquele... É um artista ele, um dançarino, Carlinhos de Jesus. Ele falou num vídeo que ele fez tudo certinho. Colocou máscara, limpou a mão, ficou de quarentena, fez tudo certinho, mas pegou. Tanto ele quanto a esposa. Ele não sabe nem dizer como ele conseguiu pegar. Mas ele pegou. Se o senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, nós temos que fazer isso, temos que fazer. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque é dele que vem o livramento, é o Senhor que nos livra. Claro que não é por isso que a gente vai sair na rua de qualquer jeito, por isso que eu estou te falando. Tem que colocar máscara, tem que fazer tudo que tem que ser feito. Mas temos que confiar em Deus. É um período que nós estamos passando difícil, não poder vir para a igreja, dá saudade dos cultos, dos irmãos. Mas nós temos que, infelizmente, no momento, conviver com isso. E é primordial que a nossa confiança e a nossa fé esteja em Deus. Não só por conta da doença, da epidemia, mas por conta da nossa caminhada, porque você vai ficando em casa, era para você ler mais a Bíblia, era para eu ler mais a Bíblia, mas você há de convir que se você não vigiar, você não lê a Bíblia. Você não ora
você não tem aquela vida com Deus. Porque mesmo sem ter nada para fazer, um programa te envolve, é casa para arrumar, é coisa para a gente procura o que fazer. Então é um momento que nossa confiança tem que estar no Senhor e tem que haver uma busca constante em Deus. A gente tem que combater o bom combate da fé. E para a gente não ser abalado, é primordial que nossa confiança esteja no Senhor. Amém? E no versículo 2 diz assim: como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Olha que maravilha! O Senhor está ao redor do seu povo daqui em diante e para sempre. Por que daqui em diante? Porque a misericórdia do Senhor se renova cada dia. Então, cada dia daqui em diante. Quando você acorda, a misericórdia de Deus está se renovando sobre a sua vida. E dali em diante, você está com o Senhor. À noite, dali em diante. É sempre dali em diante, ou seja, é eterno isso. E isso é muito bom. O Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Ou seja, o Senhor está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Temos que vigiar, temos que estar atento, mas creia em uma coisa: o Senhor está ao nosso redor. O Senhor está nos guardando. O Senhor está nos livrando. O Senhor está querendo cada vez mais estar mais perto da gente. O Senhor quer cada vez mais se revelar para a gente. Nós às vezes ficamos distraídos, dispersos. E não conseguimos entender muito bem isso. Esse amor, essa proteção que Deus tem sobre a gente. Por quê? Como você fala assim, não ser abalado, eu vou ler até de novo para ser cuidadoso. Eu vou ler a partir do versículo mesmo, vou ler só para ter cuidado com o que eu vou falar. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não pode ser abalado. Um monte, ele não pode ser abalado, eu estou falando de fé. Aí você se pergunta, mas por que na minha vida determinado tipo de coisas acontece? Se eu confio no Senhor, então por que eu estou sendo abalado nesse momento? Porque querendo ou não querendo, nós estamos sendo abalados. Uns financeiramente, uns perderam emprego, outros perderam entes queridos. Nós mesmos temos um caso na nossa igreja de perdermos irmãos em Cristo com a doença. Então a gente fala, então, como assim eu confiei? Então por que eu fui abalado? E aqui está falando que os montes não são abalados. Irmão, a Bíblia diz que nessa vida nós teremos aflições. Mas que é para a gente ter bom ânimo, porque passaremos por ela. O que essas aflições? São coisas que acontecem. Como fala aqui em ser abalado, é a estrutura, é a sua raiz, é a sua fé. Porque um monte, por mais alto e forte que ele seja, quando vem alguma tempestade, algumas pedras às vezes rolam. Tem aqueles bichinhos, não sei se é cabra montanhesa, não sei, vou falar besteira aqui, que eu não conheço muito bem. Mas tem uns bichos que vão lá e comem os capim dos montes. Então, coisas acontecem com o monte. Chuva cai, trovão às vezes cai em árvore. Então, coisas acontecem com o monte, mas o monte permanece. Então é isso que a Bíblia, que Deus está nos ensinando. Coisas podem acontecer na nossa vida, mas nós temos que permanecer. Que está aqui, ó. Mas permanecem para sempre. Ou seja, pedras podem rolar, coisas podem acontecer, mas nós devemos permanecer. E permanecer para sempre. Não só nessa vida, mas eternamente. Nós permaneceremos com o Senhor. Porque, foi como eu falei, mas o irmão faleceu. Todos nós vamos morrer. Seja por uma doença, não sei de que forma vai ser. Eu sei que cada um, eu que estou aqui falando, um dia vou partir para o Senhor, para a glória. Agora, da maneira que vai ser, do jeito, da forma que vai acontecer, nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei, que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre.
eternamente nós vamos permanecer com o Senhor. Amém? Vamos mais adiante. Versículo 3. Pois a vara do perverso não descansará sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Olha que coisa tremenda. Pois a vara do perverso não descansará sobre a sorte do justo. Às vezes, nós passamos por um momento difícil. Que vem uma pessoa que não professa a mesma fé que a gente professa, humilhar, ou está por um período no comando. No comando que eu digo assim, usei a palavra errada, perdão. Por exemplo, você tem um patrão que não serve a Jesus. E às vezes existem perseguições. No meu caso não tem, graças a Deus não tenho isso no meu serviço. Mas tem pessoas que têm, que sofrem perseguição, às vezes por um colega de trabalho mesmo, que fica zoando, ou então fica tentando alguma forma de te envergonhar, não sei. Mas qualquer tipo de perseguição, às vezes a gente passa. Ou a própria sorte, por exemplo, no caso de Jó. Jó sofreu todo tipo de mazela, de coisa ruim na vida dele. Ainda, para não bastar, ainda foi 3 amigos lá que ficam falando um monte de coisa que a princípio você vê é muito bonito, são até verdadeiras, mas não era por causa que ele estava passando. Então, há períodos na nossa vida, foi como eu falei, pode rolar pedra do monte, pode acontecer alguma coisa, mas nós temos que permanecer. Se hoje você está numa situação de vergonha, ou de humilhação, ou de dificuldade financeira, ou de saúde, ou seja qual for a situação, a Bíblia diz aqui, que o Senhor fala para a gente, que eu li no versículo 3, pois a vara do perverso não descansará sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda sua mão para a iniquidade. Ou seja, uma hora isso acaba. Assim como começou isso na sua vida, isso pode ter começado um mês, pode tá acontecendo durante vários anos, há N situações. Mas você tem que crer uma coisa, não está escrito que não vai permanecer sobre a sorte do justo, então é hora de acabar. É hora de orar, é hora de buscar sobre aquilo. Não se acostuma com essa situação de vergonha. Quando a Bíblia fala assim, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, não quer dizer que todo crente ele vai ser patrão. Não quer dizer que todo crente vai sempre liderar. Não. José não começou liderando no Egito. Não foi assim que aconteceu com José. Pelo contrário, passou por várias dificuldades. Mas em todas elas, a fé dele permaneceu. Até ele ser colocado como segundo no Egito. Por quê? Porque Deus tinha propósito naquilo. O mais importante na vida de José não foi ele ter dado a volta por cima e ter conseguido êxito em ser o segundo homem do Egito. Mas, para mim, pelo menos na minha visão, o grande sucesso de José foi ele ter permanecido. Foi ele ter permanecido naquilo que Deus fez para ele. Você vê que ele era um filho querido. Ali com o pai dele, ele era protegido, ele tinha proteção, ele tinha amor. No momento de dificuldade, ele tinha um pai para conversar. Nas dúvidas, ele tinha um pai. E foi assim, desde que ele nasceu, até um certo período da vida dele. Depois que os irmãos dele jogaram naquele poço, naquele buraco, a vida dele virou de cabeça para baixo. Foi assim com Jó. Tudo dava certo para Jó. Mas no momento que Deus permitiu que o inimigo cirandasse ele, tudo virou de cabeça para baixo também. Mas tanto Jó quanto José, eu poderia usar outros exemplos também. Tanto Jó quanto José, eles permaneceram. Eu acho que eu tenho certeza que a grande vitória deles foi essa. A permanência na fé. Eles permaneceram
firme naquilo que ele acreditava. Tanto é que José, quando os irmãos deles voltam, ele fala, não, isso foi permissão de Deus, para que hoje eu estivesse aqui. E foi verdade. Por ele permanecer na fé, Deus cumpriu o propósito dele na vida de José. Por Jó permanecer, Deus também cumpriu o propósito dele na vida de Jó. Então o que nós temos que fazer é permanecer na fé, é guardar a fé. É crer que Deus é poderoso para virar e transformar qualquer tipo de situação na nossa vida. Mas quando eu falo guardar a fé, e isso aqui é bem abrangente, eu não digo só de guardar a fé, de você, eu creio em Deus e continuo crendo que Ele vai virar. Não é só isso. É isso também, mas também tem uma outra parte. Guardar a fé é você guardar a vontade de Deus. É você guardar os ensinamentos de Deus. É você guardar a doutrina. Não estou falando doutrina de homem, não, doutrina de Deus. Aquilo que Deus quer para a igreja. Aquilo que Ele estabeleceu para a igreja, aquilo que Ele estabeleceu para cada um daquele que crê no nome dEle e segue Ele. Isso é guardar a fé também. E uma coisa é tão importante quanto a outra. Porque não adianta você falar que crê em Deus, que crê que Deus é poderoso para virar, e às vezes crê mesmo, mas levar uma vida que não condiz com a fé que você professa. Então guardar a fé é guardar o mandamento. É guardar o propósito. Você vê que José... Por que José guardou a fé? Quando ele correu da mulher de Potifar, ele guardou a fé. Porque ele sabia que aquilo ali era pecado diante de Deus. Por isso ele guardou a fé. Não foi porque ele era bonzinho. Não foi porque de repente ele nem não queria. Não foi porque ele não gostava de mulher. Foi porque ele sabia que diante de Deus era pecado. Então naquele momento ali ele guardou a fé. Por Deus. Você é testemunha disso. Muita coisa que você sabe que é pecado. Se não fosse pecado, aos olhos de Deus, você não faria? Claro que faria, tanto você quanto eu, porque já que não é pecado, por que eu não posso fazer? Agora, quando você sabe que é uma coisa errada, aos olhos do Senhor, se é errado aos olhos do Senhor, tem que ser errado aos nossos olhos. Irmão, não se acostuma com o pecado. Não se acostuma com esse jeito. Às vezes a gente erra, nós erramos, e a gente fica assim, Deus sabe todas as coisas. Deus me conhece. Deus sabe o meu temperamento. Ele sabe e ele reprova. Deus sabe que eu resisto tudo, mas com mulher ainda estou lutando. Irmão, você vai lutar até quando contra isso? Paulo falou, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Hoje eu sou homem, faço coisas de homem, penso como homem. Então, tem coisa na nossa vida que tem que ser arrancada. E tem que ser com força. Se você não se esforçar, você não larga não. Amém? Aí diz no versículo 4. Faz o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seu coração. Basicamente o que eu estava falando. O Senhor vai fazer o bem? O Senhor faz o bem. Mas aqueles que for bons e aqueles que forem retos de coração. Vamos por parte. Assim, bom. Quem é bom? Certa vez, vamos abrir lá em Mateus. É assim, tem muito a ver com o que a gente está falando. Mateus, capítulo... Até anotei aqui. Mateus capítulo 19. Eu anotei aqui, irmão, quando estava olhando aqui, me veio essa inspiração. Estava olhando antes de pregar. Não é porque assim eu sou bom de memória, sei onde está os capítulos, não. Está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 19. A partir do versículo 16.
revelação é isso bom. O que eu estou falando do homem ser bom. Olha só. E, eis que vindo alguém, disse-lhe, bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse, por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Basicamente o que eu estava falando. Mas primeiro vou explicar porque é bom, senão tá, a gente entender bem isso. Se o próprio Jesus falou assim, por que você me chama de bom? Bom é um. Jesus mente? Não. Jesus falou o quê? Que bom é só um. Só existe um bom. E esse é Deus. Então por que aqui onde nós estávamos lendo, no Salmo 125, ele faz assim, ó, no versículo 4. Faz o bem ao Senhor aqueles que forem bons. Fala, mas aí a Bíblia se contradiz. Que aqueles que forem bons, então o homem tem que ser bom. E Jesus falou que não há um bom, nem Jesus se quis colocar como bom. Então peraí, deu um nó na cabeça. Não tem nó nenhum. É muito simples. Só tem um que é bom, e esse é Deus. Se Deus é bom, e o que Jesus falou? Que qual era a fome dele? Era fazer a vontade de Deus. Uma comida ele tinha que comer, que era fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Então você quer ser bom? Faz a vontade de Deus. Não anda segundo o seu pensamento. Não anda segundo aquilo que foi ensinado por homens, por doutrina humana. Anda segundo a palavra. Aquilo que os pastores têm pregado, aquilo que os homens de Deus, as mulheres de Deus têm falado. Aqui, mais importante, aquilo que está escrito. Anda segundo a palavra de Deus. Anda segundo a vontade de Deus. Que você vai começar a tomar atitudes boas. Porque se a gente se desviar disso aqui, irmão, da palavra, daquilo que Deus tem para a nossa vida, todos nós somos maus. Não tem um bom, foi o que Jesus falou. Não tem um bom. Então, para o homem fazer atos de bondade, para nós começarmos a nos lapidar, para sermos pessoas melhores, nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque só dessa maneira você consegue se recuperar. Porque o nosso corpo já foi vendido. Tem um louvor que fala sobre isso. O nosso corpo já foi vendido como escravo. E não existe nenhum bem em nós, apenas o pecado. Mas para isso Jesus veio e se sacrificou por nós. Para que hoje nós possamos combater o bom combate. E que bom combate é esse? É contra nós mesmos. Porque às vezes a gente fala assim, combater o bom combate. A gente imagina logo o quê? Amarra o diabo, está amarrado Satanás, está amarrado o coronavírus. E começa a entrar, está amarrado Jezabel, e ato profético, e não sei o quê. Tudo amarra, tudo repreende, está repreendido em nome... Irmão, o principal, o combate primordial das nossas vidas é contra nós mesmos. É contra o nosso desejo, é contra a nossa vontade, é contra a nossa ira. Porque crente se ira, irmão. Tem coisas que acontecem que dá indignação. Nós nos iramos. A Bíblia só fala para a gente ter cuidado e não colocar o sol sobre a nossa ira, ou seja, não dar vazão a esse sentimento. Então, até para combater a nossa própria ira, é a palavra. Pô, quando você sentir que está muito irado, não, o Senhor falou para mim não botar pilha nessa ira. Não, está escrito que eu não devo colocar o sol sobre a minha ira, ou seja, eu não devo alimentar essa ira, ou seja, eu não devo colocar combustível no fogo. Eu devo apagar isso e agir com mansidão. É assim que a gente vai viver. Ou melhor, é assim que nós vamos sobreviver. E sem a palavra de Deus e o Espírito Santo, não sobrevive. Eu não resisto, você não resiste, ninguém resiste. Se o Espírito Santo de Deus não habitar verdadeiramente em nós, para quando a gente toma aquelas atitudes
e vem aquele peso no coração, a gente sente que exagerou. É o Espírito Santo que faz isso. Porque aí ele vai lapidando a gente. Aí ele vai moldando a gente como um olheiro para o vaso. E nós vamos nos aperfeiçoando. Isso aqui, por exemplo, eu estou aqui hoje, pregando, falando da palavra de Deus. Para mim seria muito mais cômodo não fazer. É muito mais fácil a gente fugir das responsabilidades. Mas sabe o que acontece? A gente nunca cresce. Porque o ser humano, nós somos assim, a gente coloca limite na gente mesmo. Seria muito mais fácil falar, ah, pastor Silvio me chamou, não, pastor, não vou fazer não, acho que não é pra mim. Irmão, a pessoa, se o pastor Silvio fala isso, o pastor Fernando fala isso, e tantas outras pessoas, pastoras, pessoas de Deus, que às vezes nem é pastor, mas de alguma forma está fazendo a obra, falar isso. Ah, isso não é pra mim não, ah, fazer isso. Irmão, creia numa coisa, se Deus está com você e se você tem um Espírito Santo, vai em frente. É tudo com Ele. Jesus certa vez falou assim, ó, não fica com medo sobre o que vocês vão falar quando ficarem diante dos homens. Porque naquele momento o Espírito Santo vai te dar a direção do que fazer. Ou seja, aquele que te chamou, ele mesmo vai te capacitar para fazer. Então aí entra a fé. Você tem que crer. Você tem que acreditar que o Senhor está na frente. Se o Senhor mandou, faz, irmão. Não deixe de fazer. Não pensa você que no seu serviço você é um ninguém. Se Deus quiser te usar lá, deixa Deus te usar. Creia no Senhor. Vive sua vida normalmente, mas vê a inspiração. Ou às vezes vem até a necessidade de uma atitude, de uma palavra, vem uma situação diante de você. Um amigo vier conversar. Não pensa, não, essa é coisa para pastor. Chegou alguém na porta da igreja, tem que levar o pastor. Irmão, resolve. Se for o caso da pessoa fazer a questão de falar com o pastor, ou se você sentir, não, isso aí realmente é uma coisa. Agora eu estou falando é de você se desviar de tudo que vem na sua mão. Porque cada coisa que acontece na nossa vida é uma oportunidade que a gente tem de vencer. Seja em situações boas ou ruins. Jesus no deserto foi ruim? Foi muito ruim. Imagina a pessoa ficar 40 dias no deserto e só de estar sozinho já é ruim. E ainda imagina na situação que ele se encontrava quando fez 40 dias, o inimigo ainda veio para tentar ele. Olha que situação ruim. Mas aquela situação ruim, Jesus tirou proveito. Jesus venceu. Amém? Então, em cada situação, nós temos que tirar proveito. E entender, se colocar na disposição de Deus e saber o que Deus quer para a gente fazer. Não é sair igual um desesperado, fazendo tudo, querendo ser tudo na vida. Não. É ter um equilíbrio. É ter uma identidade. E para termos isso, nós temos que andar com Deus. Precisamos ter uma intimidade com Deus. Dependemos disso. Para a gente sobreviver, não digo só nesse período de coronavírus, que isso vai passar. Mas eu digo, para a gente sobreviver durante esse período, mas até a volta de Jesus, ou até o dia que a gente falecer, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É extremamente necessário a gente andar com Deus. Ah, mas o meu pastor, o senhor usa ele em profecia e me dá muita... Amém, irmão. É de Deus. Porque é necessário que haja profecia na igreja. Mas nós não podemos ser guiados só aguardando a mensagem de um profeta. O que o profeta vai falar? E tem pessoa que o profeta nem não só o pastor dele não. Ele vai procurando profeta para tudo quanto é canto. Amém, irmão. E os dons são de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que existe algo mais além, algo mais profundo. Algo verdadeiro. Não estou desprezando as profecias.
Mas eu estou querendo te dizer que dentro de você, dentro de mim, existe um Espírito. Existe o Espírito Santo. E para esse Espírito Santo estar dentro da gente, habitando em nós, houve um sacrifício. Jesus morreu na cruz para que o Espírito Santo habitasse em nós. E em nós fizesse morada. E para que isso? Para a gente correr atrás de profecia? Não, irmão. Para a gente poder ter intimidade comunhão com Deus. Ele está em nós porque ele está resgatando aquilo que foi feito no Éden, aquilo que existia no Éden, com Deus e Adão. Que Deus vinha na viração do dia e falava com Adão. E Adão falava com Deus. Jesus veio para resgatar isso. Muito melhor é você ouvir a voz de Deus. Agora, é claro que Deus tem suas maneiras de falar. Deus pode falar com você no seu quarto. Deus pode falar com você através até dessa mensagem que eu estou pregando agora. Mas Deus pode falar através dos profetas. Deus pode falar, às vezes, através de uma brisa. Às vezes, através do fogo. A maneira que Deus vai falar não importa. O que importa é que dentro de você existe um Espírito e que Deus fala com você. E que esse Espírito Santo, ele se comunica com você. Nós precisamos valorizar isso. Porque na hora do pecado, isso é um diferencial. Na hora que você está diante da situação difícil, quando eu falo pecado, não falo só pecado de prostituição. Qualquer tipo de pecado. Qualquer situação que você sabe que vai entristecer Deus. Que você sabe que vai afastar a comunhão. Porque a Bíblia fala que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, se nós não temos ouvido bem a voz do Senhor, a gente não entende muito bem ainda, é porque existe alguma coisa que nós temos que deixar de fazer e existe uma outra coisa que nós devemos começar a fazer. O que devemos deixar de fazer? É o pecado. E o que devemos começar a fazer? É buscar a presença de Deus. É buscar a purificação. E eu te digo, até antes de deixar o pecado, você tem que buscar Deus. Por quê? Tem que buscar Deus antes de deixar o pecado. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se é o Espírito Santo que convence, você tem que buscar ele para ele te convencer do teu erro. Porque às vezes a gente erra e nem sabe. Tem coisas que nós fazemos, às vezes um jeito de ser, às vezes temperamento, tem coisas que a gente faz que a gente acha que não está errado. Então, nós temos que buscar em Deus para o Senhor abrir nossos olhos e nos mostrar essas situações. Amém? Vou ler mais um pouquinho aqui adiante, em Mateus ainda, que tem coisas muito interessantes aqui. Vou continuar do 17, fala assim. E ele disse, por que me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Parar que eu vou ler o 18 daqui a pouco, mas vou falar uma coisa aqui. Olha que coisa tremenda que o Senhor fala. Se queres, porém, entrar na vida, guarde o mandamento. Irmão, que vida é essa? É vida com Deus. É vida eterna. E a vida com Deus aqui nessa terra. Acredita, você pode fazer diferença. Eu posso fazer diferença. Precisamos ter vida com Deus para nós mesmos e para outros. Para nós mesmos, porque do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma? O que adianta você sair pregando com um monte de gente se converte e quando chegar no dia do juízo, a gente não entra na vida eterna. Então, é importante? É. Mas devemos ter vida com Deus. É importante pregar para outras pessoas? É importante. Mas primordial, precisamos ter vida com Deus. Dependemos, é necessário que nós tenhamos vida com Deus. De tudo isso que eu estou falando aqui,
Guarda isso na sua cabeça. É extremamente necessário andarmos com Deus. Tanto é que o mandamento diz assim, quando os fariseus fizeram aquela pergunta, Jesus resumiu quais os maiores mandamentos. E um foi esse. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E o segundo, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, primordial é você ter Deus acima de todas as coisas. A sua comunhão, a sua vida pessoal, a sua intimidade com Deus tem que ser prioritária na sua vida, na minha vida. Essa busca de Deus tem que ser prioritária. Porque é extremamente necessário a gente conhecer esse Deus que a gente serve. Não basta só vir aos cultos na igreja. Não basta fazer uma oração antes de dormir. Você não vai fazer uma oração antes de dormir. Você vai falar com Deus antes de dormir. Entende? A diferença da religião, da falsa religião, para uma coisa que é verdadeira? Jesus é verdade. Ele existe de verdade. A Bíblia não é um livro de ficção. A Bíblia é um livro de fatos verdadeiros. Quando fala de Jonas, o que aconteceu com Jonas ali, que fala que foi um grande peixe, não sei que peixe foi esse, foi verdade. Josué, que eu acabei de falar também, verdade. Jesus, verdade, a própria ciência comprova que ele andou aqui, no meio de nós. Então, nós temos que viver na verdade. E a verdade é essa. Anda com Deus. Busca Deus. Leva uma vida normal. Não estou falando que andar com Deus, você não vai falar com ninguém, vai viver jejuando. Jejuar não tem erro nisso. Devemos até jejuar sim. Mas o que eu estou querendo dizer é a gente conhecer Deus. Assim como conheço minha esposa, assim como conheço pessoas, eu tenho que conhecer Deus. Porque senão o cristianismo fica uma coisa arrastada. Quando fala assim, e a hora do culto, liga a televisão aí que vai passar a mensagem. Fica uma coisa meio, pô, tava na cozinha, pô, estava fazendo não sei o quê, pô, queria... Fica maçante. Por que fica maçante? Porque tá faltando o Espírito de vida. E o Espírito Santo, ele nos leva a Deus. Ele revela o Senhor em nós. Porque se não fosse necessário, Jesus não teria enviado. É Ele, foi o que eu falei, é Ele que convence a gente do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que distribui os dons. Os dons vêm através dele. Então é necessário que a gente tenhamos Ele. Precisamos, dependemos dele. Precisamos andar com Deus. Eu sei que estou sendo enfativo, mas guarda isso. Nós precisamos andar com Deus. Para a gente entrar na vida. Para que nós tenhamos vida de verdade. Jesus falou sobre isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós precisamos dessa vida. E precisamos passar vida para as pessoas. Porque nós somos um canal. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as coisas ao redor se transformam, irmão. Nada mais vai ser igual era antes. Vamos mais adiante. Versículo 18. Disse-lhe ele... mas vou ler o finalzinho aqui, do 17, que diz: se queres, porém, entrar na vida, guarde o mandamento. Ou seja, guardar aquilo que Deus deixou pra gente. Fazer que está tudo aqui. E Jesus vai explicar muito deles agora. E ele pergunta, no versículo 18, dizem, quais? E Jesus diz. E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem:
Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta? Vamos parar aqui. Irmão, olha só. Ele pergunta quais mandamentos. Ele já sabia dos mandamentos que tinha que guardar. Ele já sabia que ele guardava também. Não sei qual foi o interesse dele aqui, mostrar para Jesus que era alguma coisa. Não sei o que ele pensou aqui na vida, nesse momento aqui, em fazer uma pergunta que ele já sabia a resposta. Ele queria ser o cara. Não é possível, ele queria ser o cara. Aí Jesus fala tudo que tem que ser feito. Aí ele fala assim, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Muito bom. Ou seja, vamos trazer pra gente. Eu vou à igreja, eu não escuto música do mundo, eu não xingo palavrão. Eu estou falando que tem hoje, vou separar aqui, hoje existe classes e classes de crente. Isso sempre houve. Só que hoje eu vejo coisas muito mais absurdas do que eu vi antigamente. Eu não sei se é porque o número de pessoas cristãs aumentaram, ou porque antigamente eram menos, né? Então existia menos escândalo, pelo menos eu na minha época de jovem, pouco escândalo eu ouvi de igreja ou de algum crente. Pouquíssimo era agulha no palheiro. Hoje em dia, irmão, não sou eu que estou falando. Todos nós aqui vemos. Eu conheço vários. Não estou me colocando melhor porque eu também tenho meus defeitos. Mas a diferença é a gente procurar melhorar a cada dia. O que eu estou querendo dizer é daquelas classes de pessoa que sabe que está errado e tipo assim, leva de boa. Vai levando aquela vida relaxada. Entendeu? E ele aqui sabia o que tinha que ser feito. E ele que diz que fazia. Mas, irmão, Deus chamou a gente, olha só. Vamos falar, tem pessoas que falam assim, eu não quero ser crente porque crente tem que usar roupa até o pulso. Eu não quero ser crente porque crente não pode namorar, não pode ter mulher. Eu não quero ser crente porque eu não posso beber. Eu não quero ser... Regras. As pessoas não querem ser crente por causa de várias situações que elas se encontram presas. Eu mesmo, antes de me converter, falava isso. Não, eu sei que o caminho certo é esse, mas eu gosto da vida que eu tenho. Até que eu encontrei Jesus. E aí que está o diferencial. É o encontro que você tem com Deus. Não se escandaliza de você ver irmãos dentro de igreja na prática do pecado. Não é aquele irmão que no momento cai, porque a Bíblia diz que o justo vai cair. Mas o Senhor levantará. Ou o justo cai. O justo pode cair. Ele não tem o direito de cair. Mas por nós sermos homens, vira e mexe, a gente, é uma palavra errada que fala. Falei palavra errada, falei palavrão não. É uma palavra errada, fora de hora que coloca. É uma situação, uma atitude que você toma e depois você fala assim, poxa, agi errado. Aí você vai se conserta. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele não vai pesar o coração. Às vezes pesa, dependendo da situação. Mas vai te incomodar. Você vai saber, você sabe que você errou. E aí, você volta atrás. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque Por que eu tinha essa percepção de Deus? Tipo assim, para servir a Deus tem que parar, não pode fazer, não pode beber, não pode. Eu gosto da minha vida. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Foi como eu falei do diferencial. E o diferencial é o Espírito Santo. Porque aquilo que você tinha por bom na sua vida, que você achava que era curtir vida, que era viver, você conhece a verdade. E a verdade é que não existe vida sem Deus. Sem Deus não tem como você viver, não tem como eu viver. E para você viver com Deus, você precisa conhecer Ele. E o grande legal disso tudo é que Ele quer te conhecer, Ele quer me conhecer. Ele faz questão de andar com a gente. Isso para minha cabeça é muita coisa para mim. Porque imagine um Deus
que pode todas as coisas, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, se importar comigo. Que eu, inclusive, há tempos atrás falava que eu não queria seguir porque não podia fazer um monte de coisa, eu achava que ia ser uma vida chata. Mas mesmo assim ele me quis. Então, nós temos uma grande vantagem. Porque Deus não está andando e a gente está correndo atrás dele, não. Ele vem ao nosso encontro. E nós também devemos ir ao encontro dele. Se eu quero Deus, muito mais Deus me quer. Eu não sei explicar esse amor de Deus por mim, por você, por cada um de nós, até pelo ímpio, por quem não conhece ele. Eu não sei explicar esse amor de Deus, mas ele nos ama e ele nos quer. E o que vai nos fazer permanecer na presença dele é a fé, é a comunhão, é o temor, é o amor por ele, é o relacionamento com o Senhor. É isso que nos vai fazer andar na presença dele. Porque sem isso, nós não vamos andar. Quando eu falo que a gente precisa conhecer o Senhor, é falar com Deus mesmo. Foi o que eu falei outra hora. Eu posso estar sendo repetitivo, mas é necessário. Não é só dobrar o joelho e fazer uma reza, fazer uma oração, não. Para alguém perguntar, não, eu oro todo dia antes de dormir. Não, eu leio a Bíblia todo dia. Mas, irmão, se a gente lê a Bíblia e não pratica, não vale de nada. É até pior. Mais juízo nós temos. Se a gente dobra o joelho, fala, levanta. Só para falar assim, não, orei já. Fica difícil. Precisamos conhecer esse Deus. Amém? Já estou encerrando já, só um minutinho. Tenha mais um pouquinho de paciência. No versículo 21. Não, vou ler no... 21 mesmo. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue. O que acontece aqui? Que está falando de regra, dessas coisas que não deve fazer. Irmão, é mais ou menos como era Jó. Você vê que Jó, lá pro final, quando Deus se apresenta para ele, ele fala assim, em um furacão, né, Deus se apresenta para ele, Jó fala assim, antes te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Aí a gente vai ver no início de Jó, dizendo assim, Deus falando, dando testemunho dele. Viste o meu servo Jó? Não há homem como ele na terra. Homem justo, se desvia do mal. Praticamente a mesma coisa que Deus falou de Noé. Jó cumpria regras. Mas o que aconteceu com Jó? Ele cumpria regras, mas ele não conhecia Deus de ver. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente pode cumprir regra durante um período, durante um momento. Mas vai ter hora que você pode escorregar. E se você não conhecer a Deus, você não se levanta. Porque a acusação que vai vir sobre você, você não vai se perdoar. Por você não conhecer o Deus que você serve. Por você, por eu, por a gente não conhecer o Pai que nós temos. Deu para entender a diferença de cumprir regra e de conhecer a Deus? Porque quando você conhece a Deus, você cumpre as regras. Normalmente. Sem muita aflição, irmão. Não é aquela... Você não vai viver assim, tem que correr do pecado, tem que fugir daqui, tem que fugir para lá. Não é esse desespero, não. De repente, no início, pode até ser difícil, quando você começa a largar essa prática. Mas depois você ganha, vamos dizer, entre um estilo de vida que aquilo já não condiz mais. Porque quando você conhece a verdade, aí a verdade te liberta, você não é escravo daquilo. Aquilo não te escraviza, aquilo não te tenta a ponto de ser aquela luta, aquela aflição. Porque você vai se aperfeiçoando. Você, conhecendo a verdade, você é liberto da escravidão. Aquilo não te escraviza mais. E para terminar, vamos voltar lá
no Salmo 125, eu vou deixar um aviso. Eu vou ler o 4 e vou ler o 5. Diz assim: faz o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons. E eu expliquei o que é ser bom, que na verdade é Deus agindo em nós. E aqueles que são retos em seus corações. Ou seja, aqueles em que o Espírito Santo habita. Porque para ser reto de coração, tem que ter o Senhor. Não tem como ser reto de coração sem ter Deus, não, irmão. Você pode até cometer atos de justiça. Mas ser reto até o fim, só com o Espírito, só com Deus. Senão Deus não enviaria o Espírito Santo, não seria necessário. O homem por si mesmo se salvava. Amém? E vamos lá no 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade, mas paz estará sobre Israel. Ou seja, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos próprios, e aí agora existem dois paralelos, quando ele fala aqui, ó, se desviam para os seus caminhos tortos, ou seja, seus próprios caminhos. Aquilo que você acha certo e aquilo que você acha errado. Esse é um paralelo, esse é um caminho. O que você acha certo e errado, e existe um outro paralelo, que é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o Espírito Santo que fala, esse caminho é errado. O Espírito Santo que fala, isso que é justo. O Espírito Santo que fala, isso que é certo, isso que é errado. É ele que começa a mostrar para a gente o caminho que nós devemos andar. E existe o outro paralelo que eu falei, que quando você anda nos seus próprios caminhos, você decide o que é certo e o que é errado. Não, isso é errado. Não, isso é certo, isso é errado. Você é o seu próprio juiz. Você é o seu próprio Deus. Ah, o pastor falou isso, mas eu acho que não é por aí, não. Ah, a Bíblia fala isso, mas quem aguenta? Ou seja, você tem a sua própria doutrina. Eu tenho minha própria doutrina. Então, por isso que eu tenho que vigiar e não cair nesse erro. Sobre o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Quando eu converso lá em casa, com a minha esposa, com o meu filho, qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer coisa que eu vou dar, tem que estar na Bíblia, irmão. Eu não posso falar coisa de mim mesmo. Ah, mas eu acho que é assim, pronto, acabou. Não é, tem que estar escrito aqui, ó. Como são coisas... Quando a conversa, a gente... Só para explicar o que eu falei, quando eu falo conversa, que às vezes a gente senta lá e fica conversando. A gente pega a Bíblia, lê um texto e começa a conversar sobre aquele texto. A gente tem até feito, tem que voltar a fazer, que paramos de fazer. Estava lendo Apocalipse, muito bom. Aí todo mundo fala, a gente conversa e vai saindo a verdade daqui. Mônica fala, eu falo, a Biel, todo mundo fala. E a gente vai vendo o que a Bíblia diz em relação àquilo. Aí eu leio uma coisa, tem uma interpretação, ele olha por ali, a gente busca alguma concordância e a gente vai vendo o que a palavra diz. Porque a opinião todo mundo tem, irmão. Eu tenho minha opinião, você tem a sua, cada um tem, mas a verdade é uma. Uma só é verdade. E a verdade está aqui escrita pra gente. E Deus nos revela. Por isso que nós devemos andar com Ele. Não anda na sua própria cabeça, não. Não é possível, irmão. A gente tendo a palavra de Deus e ouvindo tantas pregações, continuar contendo dentro da igreja, irmã que não se dá muito bem com outra irmã, que evita. Não tem que ter isso no nosso meio. Não estou falando que tem, estou falando que não tem. Aqui não estou falando que para a igreja está Itaboraí, estou falando que tem e que não tem. Só estou falando, se por um acaso alguma raiz, alguma situação dessa se levantar, corta, não é de Deus. Tenha certeza disso. Se você olha para um irmão na igreja e vê um sentimento assim, puxa, e chegou fulano, caramba, você já se sente mal com aquilo? Irmão, vamos orar. Não é de Deus isso. Eu estou te alertando. Isso não vem de Deus. Isso vem do inferno. Para trazer divisão no corpo. Porque a igreja não se divide quando o pastor peca não, irmão. Não se engana. A igreja se divide quando há contento no corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então se há alguma diferença, se há algum sentimento esquisito, algum fogo estranho, o corpo está querendo se dividir.
Então, não seja porta-voz disso. Pelo contrário, se livra disso. Joga isso fora. E busca Deus. Busca ajuda. Ora. Porque e realmente, às vezes acontece casos e é difícil você... Mas temos que orar, temos que conviver. Não somos juízes, não somos melhores. Não somos mesmo, não é uma palavra solta que eu estou falando, não. Nós não somos mesmo. Às vezes um erra em uma coisa, outro erra em outra, mas assim a gente vai se aperfeiçoando um com o outro. Para isso existe a igreja. E aí quando ele fala aqui, e agora eu vou terminar, contra aqueles que se desviam pelos seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade, mas paz estará sobre Israel. Ou seja, essas coisas fazem a gente perder a salvação. E para que a gente aceita Jesus? É para ser salvo, irmão. É para andar nessa terra com Ele e viver eternamente com Ele. É salvação. Igreja é salvação. O mundo, entrou o pecado no mundo, o mundo se perdeu. E todos foram condenados. Sem o sangue não há remissão de pecado. Para isso Jesus veio. Derramou o sangue dele. Para que houvesse o que? Remissão de pecado e reconciliação do homem com Deus. Então só através do sangue de Jesus que nós somos aceitos por Deus. Ou seja, o nosso objetivo de ser cristão é ser aceito por Deus e viver eternamente, como Adão foi projetado para viver. Entendido isso, a outra parte diz o quê? Mas paz estará sobre Israel. Ou seja, paz estará sobre aqueles que servem a Deus. Paz estará sobre cada um daquele que o Espírito Santo habita. Ah, mas tem momentos, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas tem momentos na minha vida que eu sinto angústia, que eu fico triste. Mas a Bíblia diz que paz estará sobre Israel. Ou você crê nisso ou não. Veio a angústia, você vai passar por ela. Foi como no início da pregação que eu estava falando. Você vai passar. Mas você tem que permanecer firme, porque uma hora a paz vem. José passou por todo aquele sofrimento, mas paz veio sobre José no final. Jó passou por todo o sofrimento, mas paz veio sobre Jó. Jesus sofreu no deserto, sofreu na cruz, mas foi vitorioso. Paz reina sobre ele. Ele é o príncipe da paz. Nós poderemos passar aflição nesse mundo, mas paz há sobre nós. E sem paz não tem como você resolver um problema. Precisamos de paz, irmão. Amém? Vamos orar para encerrar. Creio que o Senhor tenha falado no seu coração, assim como falou no meu também. Amém? Põe na sua cabeça agora. Desprende de tudo. Te dá um tempinho para você refletir sobre alguma coisa aqui que foi falada, que tocou em você. Pensa nisso nesse momento. Pensa, irmão, faz uma análise. Ou de repente, não citei nem algum problema que você venha a ter, mas você sabe que tem alguma coisa que te segura ainda. Alguma coisa que você age segundo o que você acha que é certo, mas você sabe que no fundo não está certo. Pensa, porque eu estou pensando aqui. E vamos colocar isso diante do Senhor. E vamos pedir a Deus esclarecimento sobre essas coisas. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, não há um que não pegue, não há um que não erre, Senhor, nessa terra. Por isso, Senhor, nós precisamos do Seu Espírito. Por isso, Senhor, nós dependemos de Ti. Desesperadamente, nós precisamos do Senhor, Pai. Porque todo o nosso intento é mau, Senhor. Mas Te damos graça pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Por tudo que o Senhor passou por nós. Pelo Seu amor, que como eu falei, eu não entendo, não tenho como entender. Esse amor que o Senhor tem por nós. Essa graça
essa misericórdia que nos cobre, Senhor, que nos fortalece. Nós, como homens, o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar em nós, Senhor. Meu Deus, nós temos que valorizar isso, Senhor. Porque o Senhor é real, Pai. O céu é real, Senhor. Assim, Pai, como a terra também é real. E as coisas físicas são reais, Senhor. Também as espirituais são. Também o Senhor é real e muito mais real, Senhor. Então, Senhor, nós queremos, Senhor, ter um encontro contigo. Senhor, fala nossos corações. Senhor, se revela para nós. Oh, Espírito Santo, é tão bom a Tua presença, Senhor. É tão bom poder sentir a Sua presença. É tão bom poder ouvir a Tua voz. É tão bom, Senhor. Queremos voltar para Ti, Senhor. Santifica a nossa vida nesse momento. Purifica a nossa vida, Senhor. Guarda, Senhor, nossas almas. Assim como a Sua palavra diz que os montes estão ao redor, Senhor. Assim o Senhor também está ao nosso redor, Senhor. Nos guardando, nos protegendo. Aviva, Senhor, a nossa fé. Aviva, Senhor, a nossa esperança em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. E Te pedimos, Senhor, fale conosco. Te imploramos, Senhor, fala conosco. Revela-te a cada um de nós. Porque o Seu Espírito, Ele verdadeiramente nos convence. Desde que eu Te conheci, Senhor, lá naquela igreja, Senhor, no Cubão, Senhor, o Senhor se revelou para mim, Senhor, eu larguei tudo para Te seguir. Tu é testemunha disso, porque eu Te conheci. E até hoje, Senhor, sigo Te conhecendo. Porque Tu és uma fonte inesgotável, Senhor. Não existe um homem que possa falar, conheço o Senhor, Deus, plenamente. Tu és uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente caminha, Senhor, mais a gente vê que tem coisa para caminhar. Tem lugar para caminhar, Senhor. Quanto mais a gente vê que caminha, Senhor, mais a gente vê que está longe de chegar. Mas uma coisa, Senhor, nós fazemos, como o Paulo falou. Uma coisa eu faço, eu sigo para o alto. Ah, Senhor, nós seguimos para o alvo. Tu és o nosso alvo, a Sua presença é o nosso alvo, o Teu reino é o nosso alvo, a paz que o Senhor nos dá é o nosso alvo, o Teu Espírito Santo, a Sua presença, Senhor. Tu és o nosso alvo, Pai. E nós Te queremos, Senhor. Revela-te a cada um de nós. Cada irmão, cada irmã, cada um que está ouvindo, que está orando comigo nesse momento, Senhor. Revela-te a nós. Invada cada casa, Espírito Santo. Invada no sentido de preenchimento, de entrar, Senhor. De habitar. Que as gritarias cessem, Senhor. Que cesse toda gritaria nos lares, Senhor. Que cesse toda perturbação, Senhor. Que a perturbação cesse em nome de Jesus. E que haja paz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.